Ele aprendeu muito com Gilberto. E essa fotografia da capa do livro que causou polêmica, né? Que os dois estão mais do que abraçados, estão agarrados. Agora, veja que eles estão rindo. Eles estão rindo, dizendo consigo mesmo, é o que eu imagino, vamos assolar essa sociedade medíocre do Recife para que eles continuem a dizer que nós somos amantes. Fotografa a gente aqui agarrado. Eu acho que é assim que se explica essa fotografia, sabe? Eles estão rindo, né? Rindo. E os dois que o acompanham, Antiógenes Chaves e Ivan Seixas, também estão rindo. Deve ter feito isso para desmoralizar ainda mais essa sociedade preconceituosa do Recife, sobretudo nos anos 20 da época. E, doutor Edson, fora Zelinho Rego, quais seriam as outras grandes paixões de Gilberto Você Freire? diz paixões físicas? Físicas e... Não sei, não. Isso eu não sei. Sei o que eu não fui. Mas essa fotografia que já está foi recortada de uma revista recifense dos anos 20, uma revista social. Infelizmente, a pessoa que recortou anos 20, né, ainda não tinha o cuidado de anotar o título da revista, o volume, número e página. Né? Então, o recorte eu tenho aí, né? Não se pode identificar. Supõe-se que era dos anos 20. E a pessoa que recordou me disse que era namorado de Gilberto Freire. Né? Então, há vários outros casos que dizem por aí, né? Mas eu acho que é o seguinte, Gilberto Freire não era homossexual. Gilberto Freire era, pela vontade que ele tinha de compreender tudo, ele era bissexual. Isso eu não tenho dúvida. Ou pansexual? É isso, pansexual. Ele era muito sensual, sabe? Há casos aí de pessoas... bom, ele, como você sabe, foi muito cortejado pela minha geração, né, de 45. Né? A mocidade toda considerava ele um líder. Né? E chegar ao ponto de tomar banho nu numa cachoeira da Paraíba, o que causou um escândalo, porque sempre foi comum no Nordeste tomar banho de cachoeira nu. Aqui no Recife há um lugar chamado Passarinho, nas nascentes do rio Bibiribe, em Bibiribe, onde se tomava banho nu. Quem é que vai botar calção se só tem homem ali tomando banho? Assim foi tirada uma fotografia de Gilberto Freire com seus amigos estudantes, metade da idade dele, tomando banhos nus numa cachoeira da Paraíba, pertencente ao Odilon Ribeiro Coutinho. Essa fotografia saiu no Jornal do Brasil, com chamada da primeira página. A chamada dizia assim: Gilberto Freire nu, fecha revista em Brasília. Foi o seguinte, não sei, quando Cristóvão Buarque assumiu a reitoria da Universidade de Brasília, a primeira coisa que ele quis ver foi a editora da universidade. Então ele viu lá montes e montes de um livro de Gilberto Freire, considerados encalhados. O livro é Como e Porque Sou e Não Sou Sociólogo. E ele disse, olha, não há livro de Gilberto Freire encalhado. Né? Está aqui encalhado porque vocês não fazem propaganda. Nós temos uma revista da editora, então façam uma reportagem sobre esse livro para vender. Não é? Então, não sei quem deu aos dois jornalistas que Cristóvão Buarque incumbiu de fazer essa reportagem, essa fotografia, que eles publicaram, dizendo isso mostra como Gilberto Freire não é o ditador intelectual que todo mundo diz, né? Uma pessoa que quer se impor aos jovens. Ele chegou a tomar banho nu com seus discípulos, mais moços do que ele, sabe? Acontece que o Cristóvão Buarque viu a revista pronta da editora
com essa fotografia e ficou um pouco assustado. E telefona aqui para Fernando. Gilberto estava muito doente já para morrer. Pergunta a Fernando Freire o que é que ele achava. E Fernando Freire, na sua, não quero dizer burrice, mas na sua intransigência de moralista, o que o pai não foi, disse, no estado em que o pai está, eu acho que não deve publicar. Foi um erro, porque os jornalistas... Entendeu como censura? O Cristóvão mandou empastelar tudo. Então, os jornalistas, com raiva, foram à sucursal do Jornal do Brasil em Brasília e deram a fotografia e disseram. Aí sai no Jornal do Brasil, dentro do jornal, mas com essa chamada de primeira parte, Gilberto Freire nu fecha a revista em Brasília e lá no miolo do jornal sai a fotografia identificando todos os que estavam lá, inclusive o historiador José Antônio Gonçalves de Mello. Eu me lembro dessa fotografia, foi encontrada porque foi tirada por Benício Dias, que foi um grande fotógrafo do Recife, não era profissional, era amador, mas um artista da fotografia. E é citado no livro, né? Ele estava lá e fotografou o banho de cachoeira. Então, no meio dos jovens estava um discípulo de Gilberto, sobrinho dele, José Antônio Gonçalves de Mello, né, o maior especialista em Brasil holandês no Brasil. E eu vi lá em Apipuco, numa festa, a fotografia correndo de mão em mão, as mulheres todas rindo muito e dizendo, agora a gente sabe porque a Ivone tem tanto ciúme de Zé Antônio, sabe? Porque era um pau enorme que parecia, sabe? Falando em tamanho, mas agora estatura intelectual. Eu acho que é o único intelectual de época que se podia, não diria rivalizar, mas tá próximo de Gilberto Freire era Álvaro Lins. Eu queria saber como é que era a relação desses dois pensadores. Olha, era uma relação muito afetuosa enquanto Álvaro Lins foi moço. Álvaro Lins foi expulso do corpo docente do Colégio Nóbrega e de todos os colégios católicos do Recife por ter escrito a história literária de Eça de Queiroz. Um absurdo, sabe? Porque eu me lembro dos padres do colégio, quando a gente perguntava a eles, sobretudo ao padre Vilas Boas, o que é que o senhor acha de Eça de Queiroz? Ele dizia, um canalha, um patife. Ora, o maior escritor português, ele, português, dizer que era um canalha e um patife. Então, por ter escrito um livro sobre Eça de Queiroz, um livro do ponto de vista confessadamente católico, um livro que mostra que no célebre o crime do Padre Amaro, o Eça de Queiroz estava de fato na época animado de preconceitos anticlericais, porque a igreja em Portugal da época de Eça de Queiroz estava decadente. Ele mostra como no crime do Padre Amaro, Eça apresenta um padre que prevaricou porque foi ser padre sem ter vocação, para cumprir uma promessa da mãe dele. E apresenta o outro virtuosíssimo, porque diz Álvaro Lins no livro, porque para o verdadeiro padre vocacionado, a castidade não é nenhum problema. Isso é palavra de um Cristo. Pois bem, a burrice dos jesuítas portugueses da época fez isso, sabe? Mandou embora do colégio, e todos os colégios católicos mandaram Álvaro Lins embora. Ele ainda tentou fazer, para não sair de sua terra, um concurso de catedrático do ginásio pernambucano. Escreveu às pressas uma tese, e quando Agamenon Magalhães soube que ele estava inscrito no concurso, e certamente ia ganhar, anulou o concurso. Aí ele ficou sem nada, foi para o Rio de Janeiro, com uma carta de Gilberto Freire, apresentando ele a Paulo Bittencourt, então diretor do Correio da Manhã.